Vamos falar agora do coeficiente angular. Nós discutimos no momento anterior que esse número que está na frente da variável x é um coeficiente desse monômio. E só que ele tem um nome, coeficiente angular. Nós vamos mostrar por que ele chama coeficiente angular. Eu tenho aqui, por exemplo, um sistema cartesiano, tá? Eixo y, eixo x, e uma reta qualquer aqui. Tem um ângulo formado entre o eixo x e a reta no sentido anti-horário que eu chamei de ângulo alfa. E eu defini dois pontos aqui dessa reta, um ponto chamado ponto B e um ponto chamado ponto A. E eu fechei esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Por que ele é retângulo? Porque aqui tem um paralelogramo, e os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes. Portanto, aqui é 90, aqui é 90 e aqui também é 90. Olha só, gente, se aqui tivesse um 2 e aqui tivesse um 5, quanto seria essa diferença aqui? Seria 3, ou seja, a variação que o y sofreu. Portanto, esse cateto desse triângulo aqui seria a variação que o y sofreu. E esse cateto aqui desse triângulo seria a variação que o x sofreu, ou seja, delta x, variação de x, ok? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, eu tenho dois ângulos aqui que são ângulos correspondentes, portanto são ângulos iguais, congruentes. Portanto, duas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo é igual a esse, que é ângulo também correspondente. Esse coeficiente angular, no caso A, tá? O A, ele é a tangente desse ângulo. E se vocês virem em matemática, em geometria plana, que a tangente de um triângulo retângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a tangente desse ângulo alfa aqui é a variação de y pela variação de x. Portanto, o A é a variação de y pela variação de x. Um exemplo. Vamos supor que eu tivesse uma reta aqui, ó. Uma reta aqui qualquer, e tivesse dois pontos conhecidos dessa reta. Por exemplo, 2,60, 4 e 120. Obviamente aqui o eixo y, obviamente aqui o eixo x. Portanto, eu teria aqui dois pares ordenados. Gente, par ordenado, par porque são dois, e ordenado porque o x vem na frente na ordem alfabética. Então é sempre o x depois o y. Então aqui eu tenho um par ordenado. Esse par ordenado aqui, ó, é o par ordenado 4, que é o x, e 120. Esse outro par ordenado aqui, ó, é o par ordenado 2 e 60. Para você calcular o A é muito fácil, porque o A é o coeficiente angular. Ele é a variação do y pela variação de x. Para eu ter variação de y, eu preciso de dois valores de y. Para eu ter a variação de x, eu preciso de dois valores para x. Portanto, eu tenho que ter dois pares ordenados conhecidos. E é óbvio que são dois pares ordenados pertencentes àquele gráfico, pertencentes àquela reta, né? Então, esse ponto que eu vou chamar, por exemplo, de A, e esse ponto que eu vou chamar, por exemplo, de B, eles estão pertencentes à minha reta. Portanto, eu tenho pares ordenados pertencentes à minha reta. Ou seja, tem dois pares ordenados. Portanto, eu tenho 2x e 2y. Eu tenho que fazer a variação de y. O y era 60, passou para 120. Então, essa variação do y aqui, ó, foi de 60 para 120, variou de 60. E a variação do x de 2 para 4 variou de 2. Então, o coeficiente angular, ou A, da minha reta, vale 30. 60 dividido por 2, 30. Gente, cuidado, que é muito importante na hora da variação. Se eu fizer esse y do ponto A menos o y do ponto B, eu também tenho que fazer o x do ponto A menos o x do ponto B, porque senão tem problema no sinal aqui. Tá ok? Agora nós vamos explicar um pouquinho os sinais desse A. Quando o A é positivo, essa reta vai ser uma reta crescente. Quando o A é negativo, essa reta vai ser uma reta decrescente.